Olá pessoal, boa sexta-feira a todos, mais um dia tendo uma aula aqui, online. Quem está falando é a Raquel e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre introduzindo o tema e apresentando sua tese. Bom, primeiro vamos rever algumas coisas sobre o que conversamos nas outras aulas. Primeiro, uma redação dissertativa argumentativa, como todos sabem, é um tipo textual no qual você vai colocar a tua opinião, É sobre algum tema atual, é sobre um problema social, ambiental, enfim, algo que está na sociedade, não é mesmo? E o tipo textual dissertativo argumentativo, você precisa opinar sobre o assunto e argumentar. E quando a gente fala colocar a nossa tese, nós estamos dizendo colocar a nossa opinião sobre aquele assunto, não é? Então, quando nós queremos falar alguma coisa que nós pensamos, nós chamamos isso de tese dentro da redação. O que irá sustentar a nossa tese em todo o texto são os nossos argumentos. Lembrando que nós precisamos ser coerentes e ter coesão. Ou seja, quando nós somos coerentes, nós estamos dizendo que todo o texto tem que girar em torno da sua tese. Ou seja, por exemplo, se você diz que você é contra certo assunto, você não pode, no meio do texto, dizer que você é a favor, porque assim você estará sendo incoerente. Então, lembrando, o nosso texto, a nossa redação, ela tem que ser coerente. Tudo tem que girar em torno da tese para defendê-la com base nos argumentos que nós iremos escolher, que serão 2 argumentos, não é? E sendo assim, nós apresentaremos aqui um arsenal de escrita mais para frente para ajudar vocês, ok? Então vamos lembrar, a nossa tese é a nossa opinião impessoal, porque nós não podemos nos colocar na redação, nós não podemos conversar com o leitor, nós não podemos nos inserir na redação em primeira pessoa, porque isso desconsidera toda a sua redação. Ela tem que ser impessoal, não podemos conversar com o leitor. E os nossos argumentos serão aquelas coisas que irão sustentar a nossa tese. Então, pessoal, lembram que na nossa primeira aula que nós tivemos presencial, eu falei sobre redações que começam com atualmente, nos dias atuais, e que eu disse que essa maneira de começar uma redação não era uma maneira boa? Então, eu irei explicar o porquê que não é tão legal. Suponhamos que nosso tema seja sobre a violência contra a mulher. Todo texto de redação do tipo dissertativo argumentativo de Enem, a própria proposta já nos diz que a violência contra a mulher é um problema social que existe e persiste na sociedade. Então, você dizer novamente que a violência contra a mulher é atual, é uma problemática do Brasil, não trará na sua redação alguma coisa realmente importante. Você simplesmente está sendo redundante, não querá tirar pontos de você, mas você também não estará acrescentando nada, não é mesmo? Então, nós temos algumas maneiras de apresentar o nosso tema sem que seja redundante e que seja mais interessante para a nossa redação. E elas nós chamamos de técnicas de apresentação. E elas nos trarão maneiras de apresentar o nosso tema, o nosso texto, de forma que não fique redundante, como eu já falei. E nós iremos apresentar aqui algumas maneiras que vocês podem fazer isso. Então, vamos começar aqui com a nossa primeira técnica de apresentação, que nós chamamos de explicação do tema. Ou, para ficar mais fácil de lembrar, a gente chama no nosso cursinho de Quer que eu desenhe? Então, essa técnica, ela se baseia em definir o tema, como se fosse um dicionário. Você irá traduzir para o leitor o que ele quer dizer. Só que assim, tomem cuidado, porque talvez ela pode até ficar meio parecida com aquela explicação que eu falei, que não podemos colocar atualmente. Tem que ser uma explicação do tema realmente que traga ao leitor algo diferente, que traga ao leitor, de fato, a explicação daquele tema proposto. Por exemplo, como está aqui no nosso slide, uma maneira de apresentar o tema explicando o tema, que nós chamamos de Quer que eu desenhe.
A procrastinação pode ser exemplificada na atitude do aluno que adia o seu estudo ocupando-se de outras tarefas, como, por exemplo, observar uma mosca. É uma maneira mais diferente, né, de um tema que a gente está tratando sobre procrastinação. E percebam, nós não estamos fazendo atualmente a procrastinação no Brasil afeta a vida dos jovens e seus estudos, não. Nós definimos o que é procrastinação. Procrastinação pode ser exemplificada na atitude do aluno que adia o seu estudo ocupando-se de outras tarefas, como, por exemplo, observar uma mosca. Essa opção é uma forma rápida e segura de começar a escrever. Porém, tome cuidado em ser simples demais, como eu já havia dito. É uma forma muito legal de você começar o seu tema, certo? Só que cuidado, como eu já disse, para não ser simples demais ou acabar caindo na cilada de fazer o atualmente, certo? Mas é uma forma muito legal e nós chamamos essa forma de quer que eu desenhe. Aqui temos mais 2 exemplos, vejam só. Caso fosse sobre educação ambiental e eu quisesse explicar de fato o que é educação ambiental. Olha que diferente que é quando eu explico o tema com propriedade. A educação ambiental visa, através de uma visão holística, formar indivíduos que se preocupem com os problemas ambientais e busquem a conservação e preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade. E também se o tema fosse a questão do lixo na sociedade brasileira e eu quisesse definir o que é lixo. Lixo é todo e qualquer resíduo proveniente das atividades humanas ou geradas pela natureza em aglomerações urbanas. Eu expliquei, não ficou parecendo com atualmente, né? E eu tinha propriedade em escrever sobre educação ambiental ou lixo. E caso vocês optem por essa técnica de apresentação, vocês têm que ter, sim, esse jeito mais formal de definir o tema, certo? Também temos uma outra forma de técnica de apresentação que chamamos de dissertativa, ou como o nosso cursinho adotou chamar, fofoca. Como eu falei, as técnicas de apresentação elas têm um nome formal, mas o cursinho optou também por dar uns nomes diferentes que talvez facilitem na compreensão de vocês na hora de escrever, né? Então, assim, vamos lá para essa técnica, né? Muito legal também. Nessa técnica, você precisa trazer informações para o leitor. Diferente da primeira forma, que você tem que definir, né, o que vai ser tratado, já na forma dissertativa ou fofoca, você traz para o leitor informações, como, por exemplo, dados, notícias, fatos relevantes, ou seja, tudo que irá se relacionar ao tema que pode ser falado como uma fofoca. Aqui nós temos um exemplo, né, de fofoca, é óbvio que não iremos colocar assim na redação, mas, por exemplo, quando nós iremos fofocar sobre alguém, para algum amigo nosso, nós não temos que dar uma informação que irá ser relevante, que de fato se torne uma fofoca. Então, é a mesma coisa que nesse tipo dissertativo. Nós temos que trazer algum fato, temos que trazer alguma coisa interessante de diferente. No caso, como se fosse falado, seria: eita, tu soube, os casos de racismo no Brasil têm aumentado consideravelmente. Então, a informação que eu dei acrescentando aqui foi que o racismo no Brasil ele tem aumentado. Eu não falei, o racismo no Brasil ele existe. Porque se eu falasse, o racismo no Brasil existe, eu estaria caindo nas ciladas de falar o atualmente. Mas quando eu digo, os casos de racismo no Brasil têm aumentado consideravelmente, já é uma informação diferente. Já é uma informação, algo de um fato relevante para o leitor. Mas nós precisamos tomar cuidado. Procure ser sucinto, porque às vezes a gente acaba se empolgando na hora de escrever, de dissertar uma fofoca e a gente começa a ser prolixo demais. Então a gente tem que ser sucinto, ok? Você só irá apresentar o tema e não discorrer sobre ele, certo? Você apresenta, você não vai começar a dialogar, a querer explicar demais. Você vai apresentar o tema, não irá discorrer. O texto aqui é apenas dissertativo. Deixe as explicações para depois. Por quê? As explicações sobre o tema, elas estarão lá no desenvolvimento, que é uma outra abordagem. Aqui você só irá apresentar o tema. A ordem aqui seja sucinto, sintético, direto
e informativo. Você precisa ser informativo, porque uma fofoca se baseia na informação, direto, para não ser prolixo demais e acabar explicando muito o tema, e sintético, ok? Resumido, porque realmente dissertar sobre o tema, discorrer, é papel do desenvolvimento, certo? Vejam só, eu tenho aqui também outros dois exemplos de maneiras dissertativas, como por exemplo, o uso das TIs na sala de aula. Olha a minha fofoca. O governo do estado de Pernambuco criou uma lei que proíbe o uso de celular na sala de aula. Ou seja, eu dei uma informação nova, certo? Não é mesmo? Como se fosse, por exemplo, também a necessária reforma agrária do país. É comum que grande parte dos latifúndios do país sejam áreas improdutivas. Eu comecei dando uma informação em ambos. E é para começar o texto assim mesmo, viu? Logo dando a informação. Bom, agora iremos para um próxima técnica de apresentação, que particularmente eu gosto demais dela, porque ela já começa a agregar pontos na área da competência em que exige conhecimento sobre atualidade, enfim, os outros assuntos. Formalmente, o nome dela é Resgate Histórico, e no cursinho nós adotamos como Rancorosa. Por quê? Porque o resgate histórico, ele irá se basear na história mesmo, né? No passado, escravidão, ditadura militar, enfim, temas históricos. E quando a gente diz rancorosa, a gente quer dizer, aquela pessoa que fica muito ligada ao passado. Então é uma boa relação para fazer, caso vocês não lembrem desse nome, resgate histórico. Lembrem de rancorosa, que está ligado às coisas históricas, que são as alusões, certo? Bom, nesse tipo de técnica, você vai tentar buscar explicar o tema através de uma visita ao passado, ou utilizando de um exemplo do passado, como eu havia dito. É maravilhosa. Só que tem que tomar cuidado também para vocês não acabarem querendo explicar o contexto histórico inteiro. Porque quando eu fazia Enem, por exemplo, e eu ia usar essa técnica no começo, eu acabava querendo explicar todo o contexto histórico, usava muita linha e acabava que não conseguia atingir o objetivo. Então, nesse tipo de apresentação, caso vocês optem por ele, sejam sucintos também, certo? Só apresentem a temática histórica sem explicar ela demais. E nós temos aqui um exemplo, né, sobre educação, sobre essa técnica. A precariedade da educação nos anos 90 exibe-se hoje através de uma geração que valoriza muito mais as selfies do que o próprio futuro. Então, vejam só, eu usei aqui, para falar de educação e a precariedade dela, os anos 90. É um jeito de histórico de se falar. Por exemplo, caso eu quisesse falar sobre o racismo, eu poderia dizer sobre a época da colonização e a escravatura, né? Se eu quisesse falar sobre, por exemplo, algo relacionado às mulheres, eu poderia também usar a alusão histórica na qual os portugueses abusaram das indígenas do Brasil, né? Enfim, a alusão histórica é maravilhosa, é uma forma super legal de vocês apresentarem o seu tema também. Através desse recurso, você pode elevar o nível de informações da sua redação, como eu falei. Porém, lembre-se, seja curto e grosso, porque vocês não podem ficar demorando demais explicando muito contextos históricos, certo? Mas o resgate histórico contempla toda a parte histórica do Brasil ou história geral, e é muito interessante utilizar. Vejam só que legal como é usar o resgate histórico. Caso fosse liberdade de expressão. Durante as ditaduras militares da América do Sul, as vozes do povo foram amordaçadas. A palavra dita poderia ser lastro de vida ou de morte. E se fosse os desafios da sexualidade na adolescência? Libertação sexual, ocorrida no século XX, encontrou entraves culturais fortes em países historicamente religiosos como o Brasil. Eu trouxe uma informação, um dado histórico e que trouxe muita propriedade para o meu texto e realmente assim, informação, né? Elevou o nível de informação no meu texto. Bom, essa próxima técnica de apresentação que irei mostrar, de maneira formal, nós chamamos ela de sequencial.
e no cursinho adotamos como jornal sensacionalista. A ideia desse termo, né, jornal sensacionalista, é porque nessa técnica você irá fazer citações de palavras que se relacionem com o tema, de modo a criar uma sequência de ideias, e depois você contextualiza em seguida. Como, por exemplo, a gente chama de jornal sensacionalista porque sempre quando vocês vão assistir, por exemplo, jornal nacional, eles primeiro trazem palavras que definam a reportagem e depois, de fato, eles fazem a reportagem. Como, por exemplo, eles vão falar sobre problemas sociais. Aí eles começam opressão, preconceito, racismo. Aí depois eles contextualizam, de fato, com o que eles irão dizer. E nessa opção, você precisa valorizar a estética da redação. E assim, você precisa dominar muito bem o assunto para não deixar as ideias soltas. Porque às vezes você começa a escrever 3 palavras, né? Normalmente são 3 palavras que a gente escreve no modo sequencial, mas elas têm que estar muito bem correlacionadas, porque às vezes você escreve uma palavra que não se relaciona tão bem e acaba perdendo essa estética da redação e o sentido, não é mesmo? Por exemplo, aqui temos um exemplo, né, no slide. Palavras, orações, períodos. O conhecimento dessas definições torna-se necessário para entender o encadeamento lógico de ideias. Essas 3 palavras têm total correlação. Por exemplo, no exemplo que eu dei, né, de opressão, preconceito e racismo, elas também se relacionam. Então, caso você opte por fazer a técnica de apresentação de jornal sensacionalista, você precisa, de fato, entender muito bem das 3 palavras que você irá colocar para elas estarem muito bem relacionadas. E na sequencial, aqui, por exemplo, eu também usei o uso das TIs na sala de aula ou a necessária reforma agrária no país. Vejam como as palavras, os termos, eles têm que realmente estar em um sentido igual. Por exemplo, se fosse o uso das TIs na sala de aula. Apatia, má formação, culpabilização dos discentes. A deficiência pedagógica do governo revela-se na proibição do uso de celulares em sala de aula. Ou seja, trouxe palavras, né, e depois expliquei o tema. A necessária reforma agrária no país. Mortes, desigualdade, injustiça. São os reflexos da concentração de terras no território brasileiro. Realmente não parece uma reportagem? Então, é esse que tem que ser o sentido dessa técnica. É muito legal. Essa próxima técnica de apresentação se chama contradição. Ela é muito interessante, vale a pena estudar ela bastante para de fato entendê-la, porque às vezes ela pode confundir um pouco a cabeça, né? Porque, como o próprio nome já diz, ela contraria a ideia inicial. Nessa técnica, você precisa trazer no início uma ideia contrária à sua tese. Porém, a sua tese deve desconstruir a ideia inicial. Olha aqui o exemplo. Embora os alunos do cursinho Paulo Freire tenham dificuldade de assistir aulas aos sábados, é preciso compreender que eles têm aprendido muitas coisas novas. Lembra, é importante ressaltar que quando usa o modo de técnica de contradição, no início das frases tem que ter embora, né, para dar o sentido de que você irá contrariar depois. Precisa usar palavras no início que irá realmente mostrar que logo depois você vai contrariar essa ideia inicial, certo? Então, assim, é uma maneira muito legal porque ela é mais sucinta, porque logo na apresentação você já traz a sua tese. Você inicia a redação com um ponto de vista contrário e depois mostra que de fato acontece. Apresentar ideias contrárias na sua tese mostra que você tem maturidade na escrita. E de fato, porque é como se você tivesse tanto domínio sobre o assunto, que quando você for apresentar a sua apresentação, né, técnica de apresentação, você mostra uma ideia que é totalmente diferente do que você realmente pensa. E quando você faz isso, demonstra que você tem maturidade na sua escrita. Só que, como eu falei, tem que treinar bastante para tomar cuidado
na hora de escrever essa técnica, porque às vezes ela pode se contrariar tanto que a sua tese seja ofuscada no meio. A sua tese nesse tipo de apresentação ela tem que ser muito clara, e tem que ser muito claro que você está fazendo uma contradição. E é por isso que no início das frases precisa ter um embora, essas palavras que mostrem que você irá contradizer. Vejam só na contradição, que também foi usado liberdade de expressão e os desafios da sexualidade na adolescência. E vejam as palavras que elas começam, ó, apesar, embora. Na contradição, essas são palavras que não podem faltar, caso vocês a usem. Vamos ver, liberdade de expressão. Apesar da liberdade de expressão garantir o direito de manifestação de opiniões de todos, faz-se necessário compreender que essas opiniões não podem ferir os limites do Código Penal brasileiro e os desafios da sexualidade na adolescência. Embora apresentar aos jovens a homossexualidade como algo normal possa ser chamado de doutrinação, torna-se imprescindível lembrar que muitos destes cometem suicídio por não serem aceitos como são. Então nós vemos que realmente você traz uma opinião totalmente diferente da sua tese e depois você contradiz com a tese, né, que vai ser o que você de fato irá defender no seu texto. A próxima e última técnica, o nome dela, de fato, é metafórica. Ela usa metáforas, né? E no cursinho a gente estudou ela como Você Fumou? É bem interessante esse nome, né? Bom, nessa técnica você vai apresentar uma abordagem mais conotativa, metafórica. Eu realmente tenho dificuldade com ela, porque tem que pensar, né, em alguma coisa bem metafórica, algo mais de fábula, para conseguir fazê-la. É um recurso muito forte, é muito interessante mesmo. Tem que tomar cuidado, porque a sua metáfora, caso você opte por fazê-la, tem que ser muito clara. Ela não pode deixar dúvidas no leitor. Ela realmente, quando você for colocar, a pessoa tem que entender o que você quis dizer com aquela metáfora. Certo? Por exemplo, aqui no slide. Há muitos alunos que são como pavões, que ficam com a sua roda aberta, achando-se belos, sem conhecer os próprios pés. Ou seja, aqui ficou claro. Nós estamos dizendo que existem alunos que acham que já sabem de tudo e que não querem estudar, não querem serem humildes, né, para entender que erram e necessitam estudar. Então a gente já compreendeu, porque o pavão, que foi usado na metáfora, ele é um animal que quando ele abre as penas, ele é todo bonito, né, e não enxerga os pés dele. E ele fica muito bonito e chama muita atenção. Então, usamos aqui nesse caso a metáfora do pavão e nós conseguimos compreender. E como eu falei, caso você opte por fazer a metáfora, tem que ficar muito clara a sua explicação, certo? Mostre que você domina bem os vários tipos de linguagem e se aplica perfeitamente à introdução. Porém, como eu falei, a sua metáfora tem que ser clara e deve ter um sentido no texto. Você também precisa ter uma metáfora que realmente se encaixe no texto, né? Não pode usar uma metáfora só porque você quer usar uma metáfora. Ela tem que fazer sentido no texto e no tema proposto. Mas caso você consiga fazer, excelente, porque é um recurso muito forte, é muito interessante. Bom, agora outros dois exemplos de metáforas, que também foi usado educação ambiental e questão do lixo na sociedade brasileira. Educação ambiental. O currículo escolar brasileiro não ensina a plantar árvores. Não se fala sobre paciência ou de frutos nunca vistos, embora fale de futuro, sendo para o presente. Aqui usamos a árvore como exemplo, né? Que a gente só olha para a árvore pronta, plantada, e a árvore demora para crescer. Então, fizeram essa associação com o currículo escolar brasileiro. A questão do lixo na sociedade brasileira. Os seres humanos agem como cegos, cegos que veem, mas que fingem não ver o lixo que cresce, se acumula e consome nosso futuro. Aqui até foi usado a alusão com um livro de José Saramago, né? E é muito legal esse jeito que ficou aqui. Muito legal mesmo. Então esse é o tipo metafórico de se fazer uma redação. É muito forte, muito interessante, como eu já falei.
Bom, agora que nós já compreendemos, estudamos os tipos de técnicas de apresentação, eu peço para vocês realmente treinarem essas técnicas. Escolham as técnicas que vocês mais se interessaram e comecem a treinar com temas, certo? Para vocês conseguirem ir se aperfeiçoando. E agora nós iremos falar sobre o método. Esse método vai ajudar vocês muito na hora de escrever, muito mesmo, porque ele vai servir como um organizador de ideias e nós chamamos ele de arsenal de escrita. Prestem muita atenção. No começo pode até mesmo parecer que não é tão necessário, mas quando vocês realmente usarem esse arsenal de escrita, vocês vão notar que ele vai ajudar vocês e muito na hora de escrever, tá bom? Bom, o slide já mostra como é o método, né? Então, você, antes de escrever sua redação, de fato, você vai fazer a organização das suas ideias. Técnica de apresentação, tese, argumento 1, argumento 2 e proposta. Como eu falei, essa estrutura ajuda muito vocês fazendo num lugar separado, porque na hora que vocês forem escrever já vai estar tudo lá. Aí vocês só vão passando para o texto. É maravilhoso. Bom, primeiro você coloca lá, né? Técnica de apresentação, 2 pontos. Aí você vai escolher a técnica que você vai usar e já escreve a sua técnica já feita. Aí você vai pensar na sua tese. Você concorda? Você não concorda? Você acha o que sobre aquele tema? Depois, você vai escrever o seu primeiro argumento. E para você gerar o argumento, como já foi explicado na primeira aula, você se pergunta para a sua tese, por quê? Por que isso acontece? Por que isso é relevante? O que você acha sobre isso? O que você vai conseguir embasar na sua tese? E você escreve tanto para o argumento 1 quanto para o argumento 2. E a proposta, você também vai pensar na sua proposta de fato e vai escrever. E aí aqui você tem o seu método, aqui você tem como se fosse o seu esqueleto da redação, para enfim você conseguir colocar no seu texto. É muito legal e nós iremos ver isso na prática no próximo slide. Olha só o exemplo aqui que nós temos no slide. O tema é a exploração trabalhista na sociedade moderna. Aqui no slide, a técnica de apresentação está no final, mas ela pode estar como explicado no outro slide, que é a primeira coisa, certo? Você, como eu falei, primeira coisa, qual que é a técnica que você quer utilizar para apresentar o seu tema? Nesse caso, aqui no slide, nós escolhemos o dissertativo fofoca para fazer. E aí você irá escrever a sua técnica de apresentação, que é nesse contexto. E agora você tem que pensar na sua tese. Primeiro, né, tem que definir o tipo de tema. Você irá se perguntar, qual que é o tipo de tema aqui? A exploração trabalhista na sociedade moderna. E aí você tem que se perguntar que tipo de texto é esse, como a Bruna explicou lá na primeira aula. Qual pergunta aqui que se encaixa? Bom, gente, como podemos ver, então, esse tipo de tema é um tema descritivo, certo? Aqui, como foi dito na outra aula, é uma situação do presente, no intuito de que essas situações sejam descritas, ou seja, quer que seja explicada e analisada. E a nossa tese foi que a reforma trabalhista é uma forma de legalizar a exploração do trabalhador. Essa é a minha tese, é o que eu vou defender em todo o meu texto. E aí, para girar os argumentos, eu tenho que perguntar para minha tese, por quê? Aí, ó, vejam só. Olha que legal. A reforma trabalhista é uma forma de legalizar a exploração do trabalhador. Por quê? Argumento 1. Porque permite o aumento da jornada de trabalho sem garantir direitos e dá poderes maiores ao empregador, enfraquecendo o empregado. Entenderam como se faz? A tese é você pensar sobre a sua opinião daquilo. Lembrando que a sua resposta, ela tem que ser coerente com o tema, né? Não pode nem ser tangencial, nem fugir ao tema, e nem ser uma opinião falsa, né? Ou que acabe sendo um fato, tem que ser coerente, tem que responder. E aí você irá se perguntar, mas por que eu acho isso? E serão seus 2 argumentos, que no caso permite o aumento da jornada de trabalho sem garantir direitos e dá poderes maiores ao empregador, enfraquecendo o empregado. E aí a nossa proposta é
modernização das leis trabalhistas sem perda de direitos. E aqui você tem o seu arsenal. Sendo que a técnica de apresentação que você adotou aqui nesse caso, que nós adotamos, é a dissertativa, ou como nós chamamos no cursinho, fofoca. E vejam só que legal, aqui no slide está com as cores diferentes, né? Para vocês verem como a gente realmente faz uma introdução depois de fazer o arsenal. Vejam só, em vermelho é a nossa técnica de apresentação, em verde a nossa tese, em azul argumento 1, em lilás o argumento 2 e em preto é a nossa proposta. Iremos começar então, né, seguindo a ordem: técnica de apresentação, tese, argumento 1, argumento 2 e por fim a proposta. Vejam só como ficou. O governo do presidente Temer, alegando buscar a modernização das leis trabalhistas, tem insistido em aprovar mudanças graves na consolidação das leis do trabalho, CLT. Aqui é fofoca. E vejam só, a gente fofocou dando ao leitor informações, que no caso a informação dada aqui foi que durante o governo do presidente Temer, eles tentaram mudar as leis para mudanças graves da CLT. É uma fofoca, mas nos traz informações, não é? E aí, vão percebendo que no texto tem os conectivos, que são importantes, não são frases soltas. Na hora de você fazer a sua introdução pronta, você só precisa mesmo colocar os conectivos. Após a nossa técnica de apresentação, vem a tese. Vejam só. Entretanto, a reforma trabalhista trata-se apenas de um meio para que legalize a exploração do trabalhador. Argumento 1. Visto que, conectivo, permite o aumento da jornada de trabalho sem garantia dos respectivos direitos. Agora o argumento 2. Antes disso, um conectivo. Não limitando-se a isto, ao dar mais poderes ao empregador, a reforma acaba por enfraquecer e limitar os direitos dos empregados. E agora, a nossa proposta. Antes disso, conectivo. De fato, as leis precisam ser modernizadas, mas sem perda de direitos e garantias. E aqui está a nossa introdução montada. Então, gente, pode parecer que fazer o arsenal de escrita faz com que a sua redação demore, mas muito pelo contrário. Realizar o arsenal de escrita vai organizar suas ideias e facilitar para que você não se perca na hora de escrever, tá? Então, vamos relembrar. Voltando, técnica de apresentação. Aqui você irá escolher, dentre todas as técnicas que nós mostramos, uma na qual você irá apresentar o seu tema. A sua tese logo em seguida, que é aquilo que você opina sobre o tema. O argumento 1 e o argumento 2, que são as coisas que irão embasar e sustentar a sua tese, para que, enfim, você possa discorrer sobre o assunto. E a sua proposta aqui na introdução, ela deve ser bem sucinta, tá? É só a ideia. Você irá discorrer lá na conclusão, no final. Então, vejam só. Temos aqui, para relembrar, técnica de apresentação. A escolha. Temos a dissertativa, resgate histórico, explicação do tema, sequencial, contradição e as metáforas. Vejam só. No tema, o uso de memes na sala de aula. Vamos ver aqui o modo que nós apresentamos. Apesar do uso da internet no contexto educacional ser visto com maus olhos, que tipo de apresentação é essa? É a contradição, né? Por conta da palavra apesar. Apesar do uso da internet no contexto educacional ser vista com maus olhos, a segunda parte será a nossa tese, certo? Então, aqui é a nossa apresentação. E nesse tipo de apresentação, como eu falei, a contradição já vai ser nossa tese. E de onde vem a tese? Vejam só, o centro da proposta. A tese pode ter algo de ruim ou algo de bom. O em marrom é a nossa possível tese, né? Aqui temos duas teses, mas no texto vocês usem só uma. O que tem de ruim está em marrom e o que tem de bom está em amarelo. E aí vocês escolham. Vamos lá. Centro da proposta. Quais são nossas possíveis teses? Caso eu queira dizer
que o uso de memes em sala de aula é prejudicial, vejam só. O uso de memes na sala de aula é prejudicial ao aprendizado dos alunos. Essa é uma possível tese. Uma segunda possível tese. Não usar memes na sala de aula pode ser prejudicial ao aprendizado dos alunos. Então, eu tenho duas teses diferentes, que a depender do que eu vá escolher, eu tenho que embasar nos argumentos e defender em todo o meu texto. Aqui, acabamos que escolhemos, para discorrer, a tese que diz que o uso de memes em sala de aula é bom, é benéfico. Então, nós ficamos com não usar memes na sala de aula pode ser prejudicial ao aprendizado dos alunos, certo? Agora, fiz a minha tese. Eu preciso me perguntar por que eu acho isso. E a partir da minha resposta, eu farei os meus argumentos. Vejam só. Não usar memes na sala de aula é prejudicial ao aprendizado dos alunos. Aí me pergunto, por quê? Bom, primeiro, porque os memes fazem parte da linguagem no mundo moderno. E outro, porque contextualizam a aula com a realidade digital e social do nosso país. E respondendo essas duas perguntas, eu acabo de fazer os meus dois argumentos. Tá vendo? Não é tão difícil, né? Quando a gente desmembra e faz assim, fica bem melhor. Então, lembrando, desde o começo, escolha a minha forma de apresentar, que nesse caso foi o tipo contradição. Depois eu penso na minha tese, caso eu irei, se eu vou defender ou se eu não irei defender, no caso aqui a gente vai defender o uso de memes. Escolhi a minha tese e agora eu preciso me perguntar o que eu acho sobre isso, os meus argumentos, o porquê, para enfim eu ter os meus dois argumentos, certo? E agora, para finalizar o meu arsenal de escrita, eu irei pensar na minha proposta, que tem que ser sucinta, porque eu só irei realmente discorrer sobre ela no meu último parágrafo. Quando vocês forem fazer a proposta, olhem para a sua tese e se perguntem: o que eu vou fazer diante dela? Por exemplo, não usar memes na sala de aula é prejudicial ao aprendizado dos alunos. Essa é a nossa tese, não é? O que eu vou fazer diante dela? Deve-se formar os professores para que eles saibam usar os memes de maneira adequada. Entendeu? Ficou bem coerente, ficou completa a minha proposta, né? Para o início de redação. E novamente, para a gente lembrar, como que é feito o arsenal de escrita? Técnica de apresentação, eu irei pensar em qual modo que eu vou apresentar meu tema. Tese, que é a minha opinião sobre aquele tema, sobre aquele assunto tratado. Argumento 1 e argumento 2 são as minhas respostas, né, do meu porquê para a tese. E a minha proposta por fim. Tá? Gente, gravem isso, gravem essa sequência, porque vocês vão usar muito, 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 muito mesmo com a gente para escrever os nossos textos. Eles são essenciais, esse arsenal, carreguem mesmo como se fosse um mantra para a vida de vocês, uma oração. Não esqueçam, decorem mesmo essa ordem, que elas vão ajudar muito para escrever na introdução. E também no decorrer do texto, nos desenvolvimentos e na proposta, vocês vão ver nas próximas aulas, que também vai ajudar bastante vocês a escrever o texto, esse arsenal. Olha só, agora montando tudo. A nossa técnica está em vermelho, a nossa tese em verde, o argumento 1 em azul, o argumento 2 em lilás e a nossa proposta em preto. Eu quero que vocês prestem atenção nos conectivos, porque não são frases soltas, como vocês podem ver. Aqui tem conectivos, ó. Apesar, visto que, não limitando-se a isso, portanto, vocês precisam ter domínio nos conectivos, porque eles fazem um papel essencial, fundamental na redação de vocês. Vamos ver agora como é que fica montando tudo. Depois de definir a minha técnica, a minha tese, os meus argumentos e a minha proposta. Vejam só. Apesar do uso da internet no contexto educacional ser visto com maus olhos, não usar memes na sala de aula pode ser prejudicial ao aprendizado dos alunos, visto que os memes fazem parte da linguagem no mundo moderno.
Não limitando-se a isso, eles também contextualizam a aula com a realidade digital e social do nosso país. Portanto, faz-se necessário a capacitação dos professores para o uso adequado dos memes na sala de aula, de modo a transformá-los em ferramenta pedagógica ímpar. Eu só aqui acrescentei mais algumas coisas para ficar completo, mas deu para compreender que eu usei o meu arsenal e simplesmente juntei os conectivos, melhorei um pouco a escrita e está pronta a minha introdução. Agora vamos ver pausando. Apesar do uso da internet no contexto educacional ser visto com maus olhos, a minha técnica, que é a contradição, não usar memes na sala de aula pode ser prejudicial ao aprendizado dos alunos. É a minha tese. Agora eu irei falar os meus argumentos, visto que os memes fazem parte da linguagem no mundo moderno, que é o argumento 1. Não limitando-se a isso, eles também contextualizam a aula com a realidade digital e social do nosso país. É o argumento 2. E a minha proposta, por fim. Portanto, faz-se necessário a capacitação dos professores para o uso adequado dos memes na sala de aula, de modo a transformá-los em ferramenta pedagógica ímpar. E assim ficou a nossa introdução. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir a aula de hoje. Prestem bastante atenção. Caso vocês tenham se perdido um pouquinho, nos conceitos tese, argumento, eu recomendo que vocês voltem à primeira aula, que irá explicar de fato qual parte é cada um. Em relação à coerência, coesão, competências também, caso vocês ainda tenham dúvidas, voltem às outras aulas e assistam. Espero que vocês realizem os exercícios que eu irei passar para vocês, tá bom? Lembrando que aqui nós somos uma plataforma online, então nós, professores, estamos disponíveis para responder perguntas, caso vocês tenham, ok? Não fiquem acanhados de ter dúvidas e querer nos perguntar no privado, pode vir perguntar, tá bom? E é isso, muito obrigada, até semana que vem.